Graça e paz. Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 2. E peço que deixem suas Bíblias abertas aí no capítulo 2. Faremos algumas outras leituras em outros lugares. As crianças até 10 anos podem sair com a tia Simone, sem correr, para não tropeçar Muito bem. Temos um grupo bom de pessoas aqui hoje à noite, e somos gratos a Deus por isso. Alguns estão viajando, né? E então sentimos a falta desse pessoal. Mas na próxima semana, se Deus assim permitir, todos estaremos novamente reunidos. Nós estamos fazendo uma breve exposição do livro do Apocalipse, capítulos 1 a 3, que nos falam dessa revelação de Jesus Cristo, aonde ele então se revelou ao apóstolo João, enquanto esse estava preso na ilha de Patmos. E nessa sua revelação, Jesus ordenou a João que escrevesse 7 cartas para 7 igrejas que estavam localizadas na província da Ásia, a província romana da Ásia. Essa província ficava onde hoje é a Turquia moderna, né? Então você pega lá o seu mapa, você vê a Europa, você localiza a Itália, que é aquela bota. À direita da Itália vai ter uma outra península não tão grande, mas também se projetando dentro do mar, é a Grécia. Um pouco mais para a direita, já no continente mesmo, você tem a Turquia. Então, naquele tempo antigo, nos dias de Cristo, no primeiro século, no Império Romano, aquela região se chamava Província da Ásia. E o nosso propósito, ao decidirmos fazer essa apresentação, é porque essas igrejas para as quais essas cartas foram enviadas, elas são uma espécie de quadro composto, né, de tudo aquilo que nós somos como Igreja de Cristo. Então, nós vamos encontrar em cada uma dessas igrejas alguma coisa que se pareça conosco mesmo, né? Então, na semana passada e retrasada, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a primeira carta enviada à igreja em Éfeso, e vimos que o problema em Éfeso é que depois de um momento de grande dedicação ao Senhor, o amor havia se esfriado e muitas coisas passaram a ser feitas, continuavam a ser feitas, mas de forma mecânica. As pessoas já não tinham mais o coração naquilo que faziam. Quando elas se reuniam, não se reuniam mais por amor ao Senhor, por amor aos irmãos, mas se reuniam de forma mecânica. E a gente viu que é muito fácil a gente escorregar no caminho desse mecanicismo e passar a frequentar a igreja apenas por frequentar, porque não tenho nada melhor para fazer no domingo à noite, etc. e tal, quando deveríamos vir aqui realmente adorar o Senhor e ter comunhão uns com os outros, né? Então, nós falamos que cada carta tem sua própria ênfase. Efésios, a carta mandada a Éfeso, não confundir com a epístola aos Efésios, mas a carta enviada a Éfeso, o tema principal era o amor, né? E então nós vimos que uma igreja viva e que trabalha a favor do Evangelho,
é, acima de tudo, uma igreja que ama, especialmente, acima de tudo, ama o Senhor Jesus Cristo. Então, esse nosso primeiro amor precisa estar voltado para o Senhor, como a gente falou na semana passada. Jesus mesmo ensinou: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ou seja, você vai amar a Deus de um modo integral. Não dá para amar a Deus de modo parcial. Por quê? Porque Ele nos ama de modo integral. Ele diz que nos ama, Ele diz que nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele diz que nos amou a tal ponto que nos lavou dos nossos pecados com o seu próprio sangue. O que mais que nós podemos querer de alguém? Quando a pessoa sangra por nós, então nós sabemos que realmente essa pessoa nos ama de verdade, né? E até o autor de Hebreus diz: olha, vocês aí na luta de vocês contra o pecado ainda não chegaram a ponto de sangrar, então ainda temos um longo caminho a percorrer. Bem, hoje nós vamos então iniciar a nossa análise da segunda carta. A segunda carta foi enviada para a igreja localizada na cidade de Esmirna. Essa cidade, ela existe até os dias de hoje, né? E é chamada de Izmir. Vamos mostrar o mapa aqui, só para a gente poder se localizar. Nós temos a ilha de Patmos aqui embaixo, né? E aí temos uma linha pontilhada que vai até a primeira cruz ali, Éfeso. E depois, um pouco mais ao norte, ficava a cidade de Esmirna. Distâncias e mapas podem nos confundir um pouco. Nós podemos achar que essa distância é pertinho, é um passo, né? Ou menos de um passo. Ou podemos achar que é uma distância muito longe, mas na realidade as duas cidades estavam separadas apenas por 8 quilômetros. Portanto, não era uma distância assim tão grande, né? E mostra uma próxima foto aí, Dimitrios. Como eu falei, a cidade de Esmirna existe até hoje com o nome de Izmir. Então, aqui na primeira parte aqui, vocês veem a cidade antiga. Isso aqui era a área de comércio da cidade antiga. Era aqui que o comércio acontecia, as pessoas vinham comprar seus mantimentos e outras coisas e tal. E lá no fundo, vocês veem prédios ultramodernos, né? Porque muitas dessas cidades, essas coisas foram descobertas à medida que se foi construindo. Aí, de repente, já tinha construído um monte de coisa quando se descobriu que tinha alguma coisa de valor lá embaixo. Então, algumas dessas coisas de valor não podem ser desenterradas, porque ninguém vai derrubar aqueles 2 prédios brancos ali para poder desenterrar mais alguma coisa, mas o que é possível localizar é feito dessa maneira. Para que vocês tenham uma ideia da dimensão de Izmir nos dias de hoje, é a terceira maior cidade da Turquia, tem 2,5 milhões de habitantes. Então, essa próxima foto aqui dá para a gente ter uma ideia de quão grande é essa cidade hoje. E a mesma, ela foi construída em cima da cidade onde havia essa igreja cristã em Esmirna, né? Ela tem um porto muito sofisticado e tem 2,5 milhões de habitantes, como nós falamos. Então, é uma cidade realmente de grande porte, né? Dentro da Turquia moderna. Então, essa cidade é a cidade que herdou
o espaço de onde ficava localizada a igreja em Esmirna. Da mesma maneira como na primeira carta o tema era amor, nessa segunda carta, que nós vamos ler os versículos agora em seguida, o tema é sofrimento. Primeira carta, o tema é amor, segunda carta, o tema é sofrimento. Então, eu vou convidar todos vocês a acompanharem comigo a leitura que eu farei aqui, dos versículos 8 até o 11. É uma carta um pouco menor do que a carta enviada à igreja em Éfeso. Então, ao anjo da igreja em Esmirna, verso 8, Apocalipse 2:8, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Novamente, essa ideia é uma ideia emprestada da revelação ou da visão que João teve do capítulo 1. Então, todas aquelas coisas que João viu serão repetidas parcialmente em cada carta. Então, aqui, Jesus se apresenta como o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. E Jesus diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Vamos fazer uma breve oração. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esses instantes preciosos de culto, de louvor, de adoração, e queremos prestá-los realmente em espírito e em verdade ao Senhor, porque apenas Tu és digno de receber a honra, o louvor, a glória, enfim, todas essas coisas que nós devemos realmente prestar ao Senhor. Então, pedimos que nesse instante o Senhor, que conhece o coração de cada um, como nós acabamos de ler, o Senhor dizendo ao povo da igreja em Esmirna: conheço a tua tribulação. O Senhor também conhece o que vai no coração de cada um de nós, a dor. O Senhor conhece a angústia, o Senhor conhece a aflição. E isso tudo para nós é motivo de regozijo, porque sabemos que o Deus Todo-Poderoso conhece essas coisas e está pronto para nos ajudar. Então nós queremos abrir nossos corações nessa noite e receber de Ti a palavra de orientação e direção que precisamos para as nossas vidas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Mantenham então a Bíblia aberta aí, porque nós vamos fazer referências a esses versículos. Hoje nós vamos apresentar a situação na igreja de Esmirna e na semana que vem vamos falar do Cristo, então, que intervém, apesar de que hoje também muitas coisas serão ditas acerca da pessoa de Jesus. As duas ideias, a primeira que falamos nas semanas anteriores, de amor, e a ideia de sofrimento, estão intimamente ligadas no universo da fé cristã. É a disposição de sofrer por Jesus que autentica como lícito, como válido, como verdadeiro o nosso amor por Ele. Eu ouço muita gente orando e dizendo: Senhor, eu te amo, ou Senhor, tu sabes que eu te amo, etc. e tal. Isso não significa nada para Deus, né? Porque o amor
que nós devemos demonstrar para Deus não é em palavras. Jesus Cristo disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, nós demonstramos amor ao Senhor por meio da obediência. Somente o crente obediente é o crente que pode ter certeza no seu coração que obedece ao que Cristo mandar. Então, ao contrário do que havia acontecido em Éfeso, onde eles haviam começado muito bem na carreira cristã, mas o amor havia se esfriado, os crentes em Esmirna não tinham deixado o seu amor pelo Senhor esfriar, mesmo diante de sofrimento, né? E por isso estavam prontos a sofrer ainda mais por ele, segundo o exemplo que lemos em Atos 5, 40 e 41, dos apóstolos Pedro e João, quando eles compareceram diante do Sinédrio. Diz assim, Atos 5, 40, 41, chamando os apóstolos, que eram Pedro e João, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome do Senhor Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, que era o corpo maior da administração do povo judaico, seria mais ou menos como o nosso Congresso Nacional aqui, e eles se retiraram do Sinédrio. Lembre-se, eles tinham acabado de serem açoitados, chicoteados, tinham acabado de apanhar, mas diz que eles saíram de lá regozijando-se, alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome que é o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus tem que ser realmente um nome precioso nos nossos lábios, um nome acima de qualquer outro nome. O nome de Jesus tem que nos mover profundamente no nosso ser mais interior, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos ama e que cuida de nós a cada dia. Então, como eu já falei, a cidade de Esmirna estava localizada apenas a 8 quilômetros ao norte de Éfeso e era a segunda cidade aonde o emissário de João deveria entregar uma das cartas ditadas pelo próprio Senhor Jesus, né? E Esmirna, naqueles dias, era uma cidade realmente esplêndida e rivalizava com Éfeso em muitos aspectos, né? Éfeso era a capital da província da Ásia, mas Esmirna rivalizava com Éfeso em muitos aspectos. Então, o nosso interesse hoje é nos concentrar em entender os sofrimentos que os crentes de Esmirna suportaram por amor de Cristo e ainda teriam que suportar por amor de Cristo. Eu sei que hoje em dia não está na moda falar sobre sofrimento ou que o cristão vai enfrentar dificuldades e vai enfrentar sofrimentos. Nós temos até uma grande igreja aí cujo lema é pare de sofrer, né? E como se o sofrimento fosse ruim por si só, mas em muitos casos o sofrimento é enviado por Deus para nos treinar, para nos provar, para que nós aprendamos a nos conhecer, porque muitas vezes nós pensamos que eu sou crente demais, eu amo o Senhor demais, eu faria qualquer coisa por Jesus. Aí Deus diz, bom, então vamos
Vamos provar essa pessoa, vamos colocá-la numa dificuldade para ver se ela realmente vive de acordo com essa ideia que ela tem. E aí, de repente, nós descobrimos que nós não somos tão persistentes quanto achávamos que éramos. Ricardo, traz um pouquinho de água para mim, por favor, que está uma fumaceira, está difícil hoje. Nós não somos tão persistentes quanto achávamos que éramos, nós não amamos o Senhor tanto quanto achávamos que amamos, nós não somos tão dedicados a Deus quanto achávamos que éramos dedicados, etc. e tal. E nós só podemos descobrir essas coisas se o Senhor nos ajudar a entendê-las, porque senão nós vamos sempre continuar nos iludindo, pensando que somos pessoas de uma grande categoria na vida cristã. Então, como temos falado aqui, vou afastar um pouquinho esse vasinho aqui, sem derrubar. A vida cristã, vamos começar falando sobre isso. A vida cristã é uma vida marcada por sofrimentos, né? Então, apesar da vida cristã ser uma vida marcada por sofrimentos, os mesmos nunca devem ser motivos de desânimo, mas sempre motivos de abrirmos o coração, de procurarmos compreender a nós mesmos e de deixarmos Deus derramar a sua alegria sobre as nossas vidas. Porque o crente pode experimentar profunda alegria, mesmo no meio da mais tremenda aflição e dor e etc. Porque isso não depende das circunstâncias, mas depende do amor de Deus sendo derramado em nossos corações. Vamos falar mais sobre isso. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versos 12 e 13, ele diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, né? Quando algumas vezes nós nos vemos envolvidos em tantas situações, nós perguntamos para Deus, Deus, por que eu? Né? Então, Pedro está dizendo aqui, olha, não faça esse tipo de pergunta como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo, porque nada de extraordinário está acontecendo. Está tudo sob controle de Deus. Afinal de contas, Jesus Cristo, quando se apresentou a João, disse a João, eu sou aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, ou então, em grego, o Pantocrator, o Todo-Poderoso. Nós temos que nos lembrar sempre dessa palavra, de que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Verso 13 diz assim: em vez de vocês pensarem que alguma coisa extraordinária está acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos, na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Cristo sofreu e nós somos convidados a participar dos seus sofrimentos. Isso não é motivo de tristeza, é motivo de glória, né? Porque logo em seguida ele diz, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então, vamos aprender isso. Não temos que concentrar a nossa atenção no curto prazo, nas circunstâncias ao redor, nas dificuldades que eventualmente estamos sofrendo, mas devemos aprender a concentrar nossa atenção na glória futura que nos espera, né? Naquele dia glorioso
em que estaremos para sempre na presença do Senhor. Então, isso deve ser motivo de consolo, de ânimo, de motivação, e essas coisas que estão aqui nos perturbando ou nos atazanando, elas, de repente, perdem o seu fulgor, a sua intensidade, porque nossos olhos estão olhando uma coisa muito mais intensa, muito mais brilhante, muito mais gloriosa. Então, precisamos aprender essa realidade. Em todas essas aflições e sofrimentos que a igreja em Esmirna se encontrava, né, a igreja tinha o conforto do Senhor Jesus, que se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2:8, ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que estive morto e tornou a viver. Quando ele diz, no verso 9, conheço as tuas tribulações, né? Então, que nós possamos sempre encontrar grande consolação divina na realidade, que não pode ser abolida, de que nosso Senhor, aquele que nos ama, sabe sempre as dificuldades que nós estamos passando. Nosso problema é que, em vez de confiarmos no Senhor, nós estamos fazendo planos nós mesmos de como nós vamos resolver esses problemas, quando deveríamos aprender a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a olhar para Ele, porque passamos por todo tipo de problemas. No emprego, nós temos algumas pessoas aqui que têm negócios, então há dificuldade nos negócios, há dificuldade nos relacionamentos entre os casais, há dificuldade nos relacionamentos entre pais e filhos. Então nós temos que ter essa convicção de que, seja lá qual for o meu problema, né, a primeira coisa que eu preciso fazer é falar para Jesus o meu problema, né? Há um hino, não sei se o Nata conhece esse hino, nos tempos antigos do século passado, né? Mas o hino dizia assim: a Jesus Cristo contarei tudo, né? Então, essa é uma coisa que nós temos que aprender a fazer. Falar com Jesus e contar para Ele tudo que está nos apertando. Todas as dúvidas que nós temos, todos os temores que nós temos. E aí, quando você se der conta da grandeza do Senhor Todo-Poderoso, você vai ver como os seus problemas não são tão grandes como eles pareciam antes. Então, em primeiro lugar, a vida cristã é uma vida marcada por sofrimentos. E os sofrimentos que existiam em Esmirna tinham a ver com os seguintes fatores. Primeiro, tinham a ver com o relacionamento entre Cristo e César, né? Então, nós já vimos nas mensagens anteriores que o maior culto, o culto mais forte que existia no Império Romano, era o culto aos imperadores romanos. Esse era o culto mais forte que tinha no Império. Cada povo tinha os seus próprios deuses, as suas divindades, seus próprios cultos, etc. e tal, mas o culto ao imperador era a religião mais forte e estava espalhada por todo o Império Romano. Você sabe que o tempo passa, mas as coisas continuam as mesmas, né? Tem até um ditado que diz:
Quanto mais as coisas mudam, mais as coisas continuam as mesmas. Então, por exemplo, hoje em dia, quando vai ter uma Copa do Mundo ou vai ter uma Olimpíada, então algumas cidades se candidatam para serem sede desses eventos esportivos, né? E aí passa por todo um processo, são visitadas por membros dessas organizações, o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA, né? E aí, finalmente, um comitê reunido lá decide que um dos países vai ser o país sede da próxima Copa do Mundo, ou da próxima Olimpíada, etc. Naqueles dias, não havia, assim, Olimpíadas, nem futebol, nem Copa do Mundo, mas as cidades competiam entre si para ver qual delas iria ser escolhida pelo Império Romano para ter um templo ao imperador construído na sua cidade. Né? Era a própria Roma que determinava que cidades iriam poder construir, que templos, a quais imperadores e etc. E Esmirna recebeu um grande troféu. Foi designada ou escolhida para construir um templo em honra ao imperador Tibério César, enquanto Tibério ainda estava vivo. Portanto, ele seria adorado como um Deus vivo. Agora, vou perguntar para vocês, vamos ver quantos de vocês estudaram bem a sua história, especialmente a história ligada à fé cristã. Quem foi o imperador Tibério? Alguém sabe alguma coisa sobre Tibério, além do nome dele? Morreu. Ok, morreu, verdade. Mas alguém mais sabe alguma coisa sobre Tibério? Tibério teve o privilégio desgraçado e infeliz de ser o imperador romano que, em última instância, autorizou o assassinato de Jesus Cristo. Portanto, ele não, dentro da nossa história cristã, nós precisamos saber bem quem foi esse Tibério. Nós temos normalmente as imagens que a gente mostra de imperadores romanos são apenas de mármore, sem cor, né? O mármore é branco normalmente. Tal. Mas você vai dizer, por que essa imagem é tão colorida assim? Porque, na verdade, ela não é de mármore, ela é feita de uma massa chamada terracota, que aceita tintura. Então, muito ouro, né, como vocês estão vendo aí, foi usado ouro derretido para fazer esses detalhes aí, o peitoral em azul, e era esse cara aí, foi esse cara aí que era imperador em Roma, quando Pôncio Pilatos era governador em Jerusalém e Jesus foi crucificado. Então, pode tirar, obrigado. No que consistia a adoração ao imperador? Era uma coisa muito simples, não era uma coisa complexa, a adoração ao imperador não era complexa. Eram duas coisas que a pessoa podia fazer para adorar o imperador. A primeira, ele poderia comparecer diante de uma imagem como essa daí, uma imagem esculpida do imperador, ou moldada, ou qualquer coisa, e simplesmente pegar um cálice e derramar um pouco de vinho como uma oferta ao imperador. Essa era uma coisa que a pessoa podia fazer. Em outros lugares, eles tinham diante da imagem do imperador uma pira, um lugar que tinha fogo, né, com brasas ardendo, e a pessoa então entrava no templo, pegava um punhado de
incenso, ia até diante do imperador e jogava aquele incenso na pira e queimava o incenso em honra ao imperador. Eram coisas simples como essas. Por serem coisas tão simples, Roma nunca conseguiu entender por que os cristãos se recusavam com tanta veemência a participarem de tais atos. Derramar um pouco de vinho na frente da estátua ou queimar um pouco de incenso. Qual era o problema desse povo? Né? Por que os cristãos se recusavam a participar desse culto? Não só isso, mas porque era idolatria, né? Tibério não era Deus porcaria nenhuma. Ele era um ser humano, tanto humano que o nosso Tales brilhantemente deduziu aqui que ele morreu, né? Então, ele, de fato, ele morreu. Então, representava adorar como Deus alguém que era apenas um homem mortal. E por causa disso, vieram ondas e mais ondas e mais ondas de perseguições sobre os cristãos, porque eles se recusavam a participar nessas adorações. Toda vez que o Império Romano queria perseguir os cristãos, decretava que era mandatório que todo mundo comparecesse a um templo de algum imperador e fizesse o sacrifício devido, derramasse o vinho ou queimasse o incenso e tal. E aqueles que se recusavam, imagine, por você se recusar a fazer uma coisa como essa, você estava sujeito à pena de morte, né? Então, era uma coisa realmente abismal. O segundo problema que os cristãos enfrentavam era causado pelo relacionamento deles com os judeus. Os judeus, não sabemos detalhes precisos de como isso foi alcançado, mas eles tinham conseguido convencer o Império Romano de serem desobrigados da adoração ao imperador. Então, quando tinha ordem para adorar o imperador, valia para todo mundo, menos para os judeus. Então, eles não adoravam o imperador e também não sofriam consequências por isso. Então, eles viam nisso uma boa oportunidade para delatar os cristãos, para denunciar os cristãos, para perseguir os cristãos, né? Porque eles agora, logicamente, o judaísmo já não era mais representativo de absolutamente nada, virou uma religião como outra qualquer, e o Deus que os judeus passaram a adorar depois da ressurreição de Jesus Cristo não tinha mais nada a ver com o Deus do Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus Cristo. E se você odeia o Filho, você também odeia o Pai. Isso foi dito claramente por Jesus, em João 15, 23 a 24. Vamos lá, Dino. Jesus diz assim: quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, os judeus viram o que Cristo fez, os milagres que ele realizou, milagres que nenhum outro fez. Portanto, eram milagres extraordinários. Pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto os milagres que foram feitos, mas ainda assim também odiado tanto a mim quanto ao meu Pai. Então, eles agora eram inimigos de Deus, inimigos de Cristo, inimigos do povo de Cristo. Então, as perseguições da parte dos judeus que se iniciaram com a crucificação do próprio Senhor Jesus Cristo, continuaram contra os apóstolos, como a gente expôs aqui já no livro de Atos, e também prosseguiram durante
todos os 3 primeiros séculos depois de Cristo. Então, Jesus menciona, e eu quero falar disso rapidamente, 4 formas que a igreja era perseguida, né? No versículo 9 aí, Jesus diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, a primeira característica da igreja em Esmirna é que a igreja, ou os crentes em Esmirna, eram pessoas pobres, né? E Cristo diz: conheço a tua pobreza. Aliás, não há nada que Cristo não conheça. O Cristo conhecia, inclusive, o fato que eles eram pobres. É algo que deve nos surpreender que numa cidade como Esmirna, tão grande, tão poderosa, né? Qualquer um de seus cidadãos fosse pobre. Então, talvez é possível que uma boa parte da igreja em Esmirna, dos membros da igreja, pertencessem às classes mais pobres da cidade. Paulo, de fato, nos adverte quanto a isso em 1 Coríntios 1, 26, dizendo o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Né? Então, a igreja sempre congregou pessoas mais simples. O Evangelho sempre apelou para pessoas mais simples. Deus também chama doutores e pessoas mais educadas, mas numa proporção bem menor, né? A maioria das pessoas que frequentam as igrejas são pessoas mais simples, trabalhadoras, que dependem do seu trabalho para viver e etc. O texto não nos diz porque os cristãos eram pobres, mas apenas o fato de que eram pobres. E isso, Jesus diz, não passava despercebido ao Senhor. Conheço a tua pobreza, mas sei que tu és rico, porque riqueza ou pobreza nesse mundo, deixa eu dizer uma coisa para você bem clara, né? Jesus Cristo disse o quê? Não ajunteis para vós tesouros sobre a terra, porque o que acontece com esses tesouros? Vem o ladrão e leva embora. E às vezes você constrói aquela casa linda, maravilhosa, e você diz: nossa, agora eu vou ser feliz, que eu construí a minha linda casa maravilhosa. E de repente, dá uma chuvarada, o rio transborda, cai uma tromba d'água, né? Você lembra da tromba d'água lá em Caraguatatuba, Natanael? Em 67? Caiu uma tromba d'água, é uma tromba d'água mesmo, cai do céu assim, bum, de uma vez. É uma bomba atômica. Arrasou uns 10 quarteirões quadrados em Caraguatatuba. De uma vez. Pá! Então, tem um compositor cristão, esqueci o nome dele agora, mas ele dizia assim: não tenho ouro, não tenho prata, e o meu tesouro não é de lata. O ouro queima e a prata suja, é tudo coisa que enferruja. Vem um ladrão e leva a prata, vem um ladrão e leva o ouro, mas eu duvido que esse pilantra coloque a mão no meu tesouro. Porque Jesus diz para nós ajuntarmos tesouros no céu, onde não tem ladrão, onde ninguém vai roubar, etc, etc, etc. Então, por isso que Jesus diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas eu sei que tu és rico. E aí também, de novo, nós temos que projetar a nossa visão lá para frente, para a glória, né? Onde nós estamos realmente acumulando os nossos tesouros. Talvez
Um dos motivos porque eles haviam empobrecido é porque haviam repartido todos os seus bens com os necessitados. Essa poderia ser uma possibilidade. Ou então passaram a recusar, né, a serem desonestos nas suas relações comerciais, como estavam acostumados a fazer antes. Ou ainda talvez perdiam os empregos e não conseguiam ser contratados nem por patrões pagãos, nem por patrões judeus, então ficavam desempregados. E é possível que alguns desses crentes, até de forma brutal e desumana, tivessem os seus bens confiscados, apenas porque eram crentes e porque algum juiz corrupto decidiu isso. Hebreus 10:34 nos fala que isso era uma coisa corriqueira de acontecer com os crentes. Diz assim: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Por quê? Porque tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Meu amigo, essas coisas aqui são aqui, né? Agora, aquelas coisas lá são para sempre. Nunca vão vencer, nunca vão perder a glória, o esplendor e etc. Então, essas atitudes ensinadas pela Bíblia expõem a imoralidade e a mentira dessa teologia chamada teologia da prosperidade, e expõe também todos os seus proponentes, porque não é pecado. Eles dizem que se você está na pobreza, você está em pecado. É pecado ser pobre, né? E muitas vezes, como nós vemos aqui, os cristãos lá em Esmina eram pobres, mas eles estavam muito longe de estarem metidos em pecado. A próxima coisa é a difamação, né? E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Jesus diz: conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Essa sinagoga de Satanás é um conceito simples de entender, né? Que da mesma maneira que nós somos habitados pelo Espírito Santo, os incrédulos são habitados por um outro Espírito, que não é o Espírito Santo. E é por isso que Jesus os chama de sinagogas de Satanás. E a língua é terrível, né? Alguns de nós aqui têm que tomar muito cuidado para não morder a própria língua, porque se morder, corre o risco de se envenenar, né? Então a gente tem que... né? Tiago, capítulo 3, verso 8, diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, os judeus, um dos passatempos favoritos deles era falar mal dos cristãos, né? Então, uma das coisas que eu aprecio aqui na nossa igreja é que a gente fala pouco mal uns dos outros, né? Pelo menos eu não percebo tanto assim que estejam falando tanto assim, mas o ideal é a gente não falar de jeito nenhum, né? E a gente realmente procurar ajudar uns aos outros e não criticar. Então, quando os judeus agiam dessa maneira, eles estavam apenas imitando o diabo, que era o pai deles, como Jesus disse em João 8,44, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, os seguidores do diabo têm verdadeira aversão à verdade. Pode falar a verdade perto deles, né? Porque eles não querem saber. Mas como vocês sabem, tudo que está ruim pode sempre ser um pouco pior, né? Tudo que vai mal pode sempre ficar um pouco pior, e de fato as coisas ficaram piores ainda, porque Jesus diz ao povo de Esmirna que eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Então, isso era uma situação complicadora. Não temas as coisas, verso 10, não temas as coisas que tens que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós para ser postos à prova. Então, os apóstolos e cristãos em geral estavam acostumados ao interior das prisões. Por onde eles passavam, eles iam em cana. Era uma coisa comum. Muitas prisões romanas foram, na realidade, santificadas pela presença de apóstolos e cristãos que foram aprisionados ali, oraram ali naqueles lugares, ganharam soldados para o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz como ele era prisioneiro do imperador romano, porque ele estava esperando ser entrevistado pelo imperador ou por alguém apontado pelo imperador. Ele era guardado pela guarda pessoal do imperador. Então ele diz assim, foi bom que eu vim aqui para Roma, foi bom que eu fiquei preso, porque isso me deu, todo dia eu trocava de guarda, né? Vinha um guarda diferente cuidar dele. Ele falou assim, eu preguei o evangelho para toda a guarda pretoriana, né? Que era a guarda do imperador, né? Eu não perdi a oportunidade. Eu estava preso mesmo, o cara estava amarrado, né, comigo, e o que eu ia falar para ele? Eu ia falar para ele de Jesus. E era o que Paulo fez. Agora, isso é bem diferente da foto que eu vou mostrar para vocês aqui de alguém que foi preso também. Um bispo foi preso. Conhecem o cidadãozinho aí? Hoje ele anda assim, meio barbudo, com a barba branca, usa um kippá, parece um grande sumo sacerdote judaico e tal. Agora, naqueles anos lá, ele foi preso, ele está com uma Bíblia ali debaixo do braço, mas não é porque ele é crente, não. Né? Nem ele foi preso porque ele era crente. Ele estava preso por sonegação fiscal. É bom que se diga isso, porque esse foi o motivo que levou o bispo Macedo para a cadeia, né? E depois que fizeram o acordo com a Receita, então ele foi posto em liberdade. Mas os crentes de verdade são presos por perseguição religiosa. Aqui não tinha perseguição religiosa. E a última coisa, se é que, né, pode existir alguma coisa que vá além disso, acho que não, é a morte. Porque Jesus diz a eles, o diabo, verso 10, está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando nos unimos com o Senhor, nós devemos saber de que sofrimentos são parte do pacote. E até mesmo prisão e morte, por causa da nossa fé em Cristo. O Thales orou aqui pela igreja perseguida. Hoje mesmo, muitos irmãos e irmãs nossas estão sendo perseguidos, aprisionados e mortos, única e exclusivamente porque têm nos lábios o nome do Senhor Jesus. Não é porque são terroristas, não é porque são contra o governo, não é porque
são criminosos de alguma natureza. Não, é perseguição por causa da fé. Agora, eu quero que você grave essa palavra que se encontra em Mateus 10, 28. Jesus diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ele diz, olha, se você está com medo do homem, você está perdido. Você tem que ter medo de Deus. Porque o homem, a única coisa que o homem pode fazer comigo é pegar um 38 e dar 6 tiros em mim, no meu peito, e eu cair no chão e me matar. Ele ainda pode vir me dar um chute e tal, mas aí também já não vou estar mais aí, acabou. Agora, diz, ó, esse não é quem você tem que temer, porque o homem só vai até aí. Agora, Deus pode não só fazer o corpo perecer, mas também a alma, né, ser lançada no inferno e atormentada por toda a eternidade. Então, nós conhecemos na história da igreja um mártir de Esmirna, chamado Policarpo. Policarpo, de acordo com os historiadores cristãos, ele foi ordenado bispo de Esmirna pelo próprio apóstolo João. E Policarpo, numa dessas momentos de obrigação de adoração ao imperador, ele foi preso. E o procônsul, ele tinha 92 anos. E o procônsul estava realmente conduído porque sabia que os judeus haviam denunciado ele por inveja ou por qualquer outro motivo e não queria realmente ter na consciência a morte de um homem de 92 anos que parecia mais um vovozinho querido do que qualquer outra coisa. Então, aí tem toda a história que registra o diálogo dele com o procônsul, e o procônsul, então, ameaçou jogá-lo às bestas. Policarpo fez pouco caso, o procônsul ficou chateado com isso, aborrecido, falou, se você despreza as feras, vou mandar queimar você vivo. Agora vejam a resposta de Policarpo. Mostra aí a resposta de Policarpo. Policarpo disse assim, ameaças-me com o fogo que arde por um momento e depressa se apaga? Mas nada sabeis da pena futura e do fogo eterno reservado aos ímpios. São palavras duras, que muitas vezes nós somos chamados a falar para todas as pessoas. Então vamos concluir. Quando Deus permite que aflições atinjam nossas vidas, nós precisamos percorrer um breve caminho. É uma pequena escadaria, tem 5 degraus. Isso encontra em Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. E diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, primeiro degrau, tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. A tribulação produz perseverança. E se você subir o degrau da perseverança, a perseverança produz o quê? Dá uma lida lá. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E o último degrau, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, nós também, como cristãos, devemos compreender que quando vem a dificuldade, nós temos essa escadinha para subir, né? Não devemos reclamar da tribulação, mas saber que a tribulação produz perseverança. Saber que a perseverança produz experiência, que a experiência produz esperança, e a esperança abre o nosso coração para que o amor de Deus seja derramado dentro dele. Então, palavras finais de hoje à noite. Meus irmãos, temos que confiar em Deus e no Senhor Jesus e nada temer, porque nós temos um futuro glorioso nos aguardando, independentemente dos sofrimentos que tenhamos que enfrentar enquanto estivermos aqui. Olhemos com esperança para o futuro glorioso que nos aguarda. E aí essas coisas logo perderão a sua força. Que Deus abençoe a todos.